conseguiu adicionar ela? Não, não consegui. Acho que só 2 pessoas por vez. Será que é isso? Acho que tem, viu? Seria a primeira vez que eu ia fazer em 3 pessoas, né? Talvez tenha esse limite aí, de Eu não apenas duas sei. pessoas. Ah, a gente pode fazer uma alternância, se for o caso, Sem problema. né? Eu falo um pouquinho, depois a Carla entra, fala mais um pouquinho, a gente vai fazendo. Até porque vocês estão vivenciando, né? Vocês estão vivenciando na pele tudo que está acontecendo. Inclusive, parece que o Trump resolveu aceitar, né, o resultado das eleições, Não, aparentemente. não vi ainda, mas é porque não tem muito mais o que falar. Onde ele falou que tinha fraude, ele não conseguiu provar. Que ele falou que tinha sido, que alguns mortos, né, defuntos tinham votado e foi provado que não foi. A Carla falou que eu posso ir me falando que eu represento ela. Eu tô vendo que ela vai passar os pontos, né, que ela quer que Uhum, coloque. show. Então, assim, A intenção dele era pedir a recontagem dos votos é, na, na Geórgia, do estado de Michigan. Wisconsin e no Arizona, né? Esses 3 estados, parece. Então, alguns desses estados, na verdade, devido à diferença ser pequena, ela já tem a recontagem automática, né? Então, assim, não teria nem necessidade dele ter entrado com os processos. O que pegou muito mal para ele foi o seguinte: historicamente falando, aqui, quando você tem essa eleição e já sai esse pré-resultado, porque assim, nós ainda não temos o resultado final. Ó. Os resultados ainda não são os resultados certificados. Mas, historicamente falando, quando já tem esse resultado que nós temos agora, os outros presidentes dos Estados Unidos, eles já fazem um discurso falando que eles perderam, né, que eles estão se retirando da Casa Branca, e o presidente atual já liga para o próximo presidente, né, o presidente eleito, parabenizando, e a primeira-dama faz a mesma coisa. Uhum. O Trump não fez isso. Sim. Né? Na verdade, ele decidiu atacar a eleição. E isso pegou muito mal para a democracia. Isso foi muito questionado por os países da Europa e mostrou, na verdade, que ele é um mau perdedor. Né? Na verdade, existe até uma outra discussão. Após o presidente sair, né, o Trump sair, os outros presidentes eles deixavam uma carta que só o presidente podia ler. Então, o Obama deixou para o Trump uma cartinha na mesa dele, né? Isso vem vindo historicamente de anos, né, nos Estados Unidos. E presume-se que o Trump não vai fazer isso, né? Porque ele não é uma pessoa que está seguindo a tradição, na verdade, né? E o americano, ele é muito chegado a essa tradição. Uma coisa que me surpreendeu, aí nos Estados Unidos é difícil um presidente não conseguir se reeleger, né? Se a gente for pegar a tendência, por exemplo, Bill Clinton, ele conseguiu se reeleger, o George Bush filho conseguiu se reeleger e o Barack Obama também. O último presidente que havia perdido a reeleição foi o George Bush pai, né, que perdeu a primeira eleição do Bill Clinton. E antes dele, o Reagan, né, o Ronald Reagan, também tinha conseguido se reeleger e tinha feito Carter perder a reeleição. Mas não é uma coisa muito comum. A gente, analisando, né, o panorama histórico, tanto para o lado republicano quanto para o lado democrata, a reeleição é sempre a regra, né? O que eu acho que prejudicou muito o Trump nesse ano foram 2 fatores. Tanto que isso é uma coisa que mesmo os eleitores republicanos falam. Foi a posição dele em relação ao corona e a posição dele em relação ao George, né?
que foi do Black Lives Matter. Uhum. A posição do Corona de tentar manter aberto os negócios, o comércio, negar, tem fala dele para a pessoa tomar desinfetante. Inclusive, teve um aumento de número de pessoas intoxicadas com desinfetante por causa desse tipo de comentário. Então, isso tudo prejudicou a reeleição dele. E daí a falta de posicionamento dele em relação ao George, que ele foi. Para quem assistiu o vídeo, existe um vídeo onde você tem a posição por trás dele, que você vê que na verdade são 3 policiais que estão em cima dele, né? Então, assim, isso criou uma revolta dos afrodescendentes nos Estados Unidos que continua acontecendo e teve um grande número de eleitores afrodescendentes que não foram votar na eleição do Trump, que foram em massa votar esse ano. Tanto que esse ano foi um recorde de Sim, sim. voto. O Joe Biden, ele teve a maior votação da história, né, em números absolutos, né, foi o mais votado da história. Agora, esse ponto que você falou da questão dos negros, né, os movimentos antirracistas, você acha que isso teve um peso maior do que o coronavírus? Porque, assim, os negros já por volta de 5 décadas, tradicionalmente aí nos Estados Unidos, eles votam com o Partido Democrata, né? Sim, eles votam, mas eles precisam sair para votar, né? Então, o que aconteceu pelo posicionamento do Trump ele apoia abertamente a supremacia branca, né? O fato dele não ter se manifestado em relação ao George e por causa de todos esses movimentos que estão tendo, fez com que os negros fossem em massa votar esse ano para tirar o Trump. Uhum. Então, assim, esses 2 fatores foram decisivos para a retirada do Trump. Não. Mas E assim, o peso maior, então você acha que esse fato, assim, eu acho os que foi mais. movimentos antirraciais, você acha que teve assim, um peso maior até que o próprio coronavírus? Eu acho que não teve um peso maior, mas contou mais para levar os negros a votar. Entendeu? Inclusive aí, né, por exemplo, Nova York foi uma cidade que o Biden teve mais de 80% dos votos. Essas grandes cidades, a margem foi muito mais alta do que a nível estadual. Então, Nova York, na verdade, já é um estado democrata, né? Ele é um estado que vota Tradicionalmente no normalmente. Partido Democrata, né? Exato. Mas eles perderam votos em Long Island. O número de votos para democrata na ilha foi menor. Então, eles perderam um pouco de voto. Eu estou vendo aqui, até a Carla, ela pontuou aqui que o voto aí nos Estados Unidos não é obrigatório como no Brasil. Seria legal você colocar, de uma forma assim breve, explicar brevemente como que funciona aí o sistema eleitoral, que até assim, eu demorei bastante para entender, né, como que funciona a questão dos colégios eleitorais. Tem alguns estados que historicamente sempre são estados que acabam definindo os rumos da eleição. O estado da Flórida é um deles, né? Apesar que esse ano os votos da Flórida, que eram 29 votos, foram para o Trump, e mesmo assim o Biden venceu, né? Então, se você puder explicar um pouquinho como que Então, funciona. aqui a votação não é obrigatória. Então, o maior problema que os partidos têm é fazer com que as pessoas saiam de casa para votar. E elas precisam se registrar, como a Carla falou. Mas é possível se registrar, às vezes, no mesmo dia. Tem gente que consegue se registrar no mesmo dia para fazer a votação. E aí também pode votar pelo correio, né? Pode votar pelo correio. E isso foi uma coisa que o Trump, que é muito engraçado, porque o Trump, ele sempre votou pelo correio, tá? E esse ano ele fez toda uma campanha criticando esse tipo de votação. Esse tipo de votação aqui existe desde 1860, se eu não me engano. Não, Começou na e em Guerra tempos de Civil. pandemia, assim, é muito mais justificável também, né? Sim. E muita gente não queria sair para votar. Então, foi um voto em massa. E isso acabou, inclusive, atrasando o resultado. E
inclusive foi onde aconteceu a virada do Biden em alguns estados, em que o Trump estava vencendo pelo voto presencial. E daí, quando eles começaram a contar o voto por correio, aí ele começou a ganhar. E daí, isso foi que fez a diferença, né? Agora, como funciona? Cada estado tem, no mínimo, né, 3 delegados, Ó, eu tá? tô vendo, a Carla até É, trouxe aqui uma informação interessante, que, assim, se fosse pelo voto popular, o estado da Califórnia e Nova York sempre decidiriam a eleição em razão de serem estados populosos, né? não, e isso é uma coisa muito interessante, porque aqui não é. Por exemplo, a Hillary, se eu não me engano, ela teve o maior número de votos da população. Assim, se você fosse contar o voto individual, ela teria ganho. Mas como tem o colegiado, ela não ganhou. Né? Aqui não adianta você. Não necessariamente ganha quem tiver mais votos. Vai Uhum. ser depender de acordo com o colegiado de cada estado, né? E daí, como eu estava falando, você vai de acordo com a população. Então, assim, o mínimo de delegados que tem são 3. A A Califórnia, Califórnia é o maior, 55, né? e que significa 10% dos delegados. Que são, o número para se alcançar a vitória são 270, né? E 271. 271. Tá. 270. Metade mais um, como se fosse uma. A Califórnia, tradicionalmente, se você pegar as últimas 5 ou 6 eleições, tradicionalmente sempre vota no Partido Democrata. Inclusive, o Biden ganhou com quase 70% dos votos, né, no estado da Califórnia. Da mesma forma que o Texas, tradicionalmente, são 38 votos, é o segundo maior colégio eleitoral, tradicionalmente vota com o Partido Republicano. Sim, eles são mais conservadores, o Texas. E daí tem alguns estados que são aqueles estados que mudam de eleição para eleição, digamos assim. Uhum. O que é importante, assim, por exemplo, quem está acompanhando a nossa live, quem depois vai assistir no YouTube, entender assim que nos Estados Unidos cada estado, dependendo do número da população, tem lá direito a um determinado número de delegados no Legal. colégio eleitoral. E aquele que ganhar no estado ganha tudo. Então não é o número de votos não é distribuído de forma proporcional ao número de votos, como a doutora Sandra colocou. Por exemplo, o estado da Flórida, que é o terceiro maior colégio ao lado de Nova York, são 29 delegados. Então, aquele que ganhou o estado da Flórida vai ganhar os 29. Né? O que ganhou, ganha tudo, não é distribuído proporcionalmente. Igual, se fosse aqui no Brasil, inclusive já existem até propostas legislativas nesse sentido, né? Mas aí nos Estados Unidos tem toda uma explicação histórica, né? O processo de independência dos Estados Unidos, dos Estados Confederados. Então, assim, existe uma razão histórica para ter esse sistema que, assim, em pleno século XXI é um pouco confuso. Por exemplo, o E estado ainda de é muito São... questionado. Não entendi? Hoje em dia está sendo muito questionado, porque eles, eu vejo que tem um interesse, talvez, de ir como que acontece no Brasil, né? Quem for mais eleito ganha, mas eu ainda vejo isso como que as pessoas não estão interessadas, digamos assim, que historicamente eles preferem continuar como tá, digamos assim. É que, Mas existem várias pessoas discutindo, debatendo isso, né? é que assim, esse sistema de colégio eleitoral, da mesma forma que é no Reino Unido, por exemplo, né? O Reino Unido, no Canadá também tem um sistema parecido, ele tende a consolidar 2 partidos, né? Se você Sim. pegar no Reino Unido, agora tem lá um partido de extrema direita, mas né, isso daí assim, é um caso em razão de um movimento histórico atípico, né? Mas Uhum. basicamente é o Partido Trabalhista e o Partido Conservador. Então, esse sistema de colégio eleitoral, quem ganha o Estado leva todos os votos daquele Estado. Você tende a reduzir a eleição a 2, no máximo 3 partidos. Né? Sim, sim, sim. Embora teve até tem um partido liberal
até que teve votos razoáveis, assim, perto do que aconteciam nos anos anteriores, a candidata deles até que foi bem. Acho que pegou 8% dos votos. Talvez se fosse assim um modelo igual no Brasil, assim, possibilitaria que esse partido tivesse assim, uma capilaridade social maior. Aqui eu estou vendo, a Carla que a federação aqui não é como o Brasil, onde a União centraliza o poder, né? Os estados, aí nos Estados Unidos, né, os estados eles têm uma autonomia maior, né? Inclusive podem até legislar sobre questões penais, né? Inclusive na eleição, eles também funcionam diferente. Cada estado tem uma lei eleitoral, né, diferente. Então você tem que respeitar quando vai fazer essa votação, como vai funcionar essa lei, né? Então cada um tem as suas peculiaridades. Não é como no Brasil que nós temos uma lei eleitoral que serve para todo o país e ela é igual. Não, aqui cada um tem sua peculiaridade e ela é respeitada. Como a Carla falou, isso acontece devido à forma de federação que aconteceu. No Brasil, ela foi inversa, ela foi de cima para baixo, né? Então foi o ente federal que deu poderes para o estadual. Aqui não, cada estado já tinha a sua liberdade. Eles cederam um pouco do poder deles para fazer a federação. Por isso que existe tanta individualidade em cada estado. Uhum. Né? Inclusive assim, por exemplo, a Califórnia sempre foi um estado um pouco assim mais liberal, né, em relação a costumes. Existem leis na Califórnia que, se eu não me engano, acho que proíbe a prisão em se tratando de furtos pequenos, de pequeno potencial ofensivo. Mas você pega, por exemplo, estados igual o Texas, igual o Arkansas, já possui uma lei penal mais rígida. Então, o poder dos estados é muito maior do que o poder dos estados aqui no Brasil, que é um sistema federativo, né? A União acaba concentrando um poder muito maior, inclusive questões tributárias, questões penais, né? A União ela tem uma exclusividade na legislação, né, desses pontos. Mas, oi, você quer colocar mais alguma Eu coisa? acho que você vê essa diferença até pela Constituição Federal, que a Constituição Federal americana é muito menor do que a nossa Constituição Federal, né? Olha um ponto aqui que a Carla trouxe. Alguns estados votaram em descriminalização de drogas e aborto este ano. Sim, a discriminação de drogas está aumentando muito aqui. Se eu não me engano, teve um dos estados que até liberou o uso de crack. Nossa. Então, Bom, assim, existem também assim, algumas questões que, por exemplo, a questão da união civil entre pessoas do mesmo sexo. A Suprema Corte já decidiu isso hoje em todo o território norte-americano. É legal a união homoafetiva, né? Sim, mas é interessante, porque, por exemplo, teve um caso em que uma bakery, né, um lugar onde faz bolos, né, ela se negou a fazer o bolo para um casal homossexual por ser homossexual, né? E a Suprema Corte falou que eles estão certos, que o negócio deles é privado, que eles podem se negar a fazer o bolo. Isso não aconteceria no Brasil. No Brasil seria crime, né? Seria crime. Não. Aqui a empresa privada, eles têm direito de colocar suas regras. Então, por exemplo, o que está tendo muita discussão hoje é por causa das máscaras, tá? Então, o uso de máscaras quando você entra dentro da loja. 90% das lojas, elas são obrigatórias. 90% não, 100% delas, elas são obrigatórias. E tem muita gente que se nega a usar. E nesses casos, como está escrito, a loja pode tirar sim a pessoa, porque é uma propriedade privada, é um negócio privado e eles podem falar, olha, você não entra aqui sem máscara. E acabou. Mas assim, aí nos Estados Unidos também a proteção jurídica à propriedade privada ela é muito maior do que no Brasil, né? Sim. E mesmo assim tem gente, mesmo assim o pessoal dá uma reclamada. É que aqui também tem possibilidade de ter o porte de arma,
Então, assim, dependendo do estado, né? Cada um como funciona, né? Mas aqui você tem uma liberdade, assim, de proteger a sua casa, a sua propriedade privada, né? Uhum. Em termos, né? Digamos assim, tem, óbvio que tem limitação. Agora, vamos passar para um ponto aqui. Você acha que essa mudança do presidente pode, assim, trazer alterações radicais na economia norte-americana? Porque o Trump, na gestão do Trump, se a gente fizer uma avaliação, a economia dos Estados Unidos foi muito bem. A taxa de desemprego se Foi. manteve num nível historicamente baixo. Sim, O crescimento do PIB foi maior do que nos últimos anos. O que realmente assim prejudicou muito ele foram esses dois pontos que você colocou no início da live, né? Que foi o coronavírus assim, o crescimento desses movimentos antirracistas, né? Que o Trump ele não se solidarizou com relação a isso. Mas você vê assim mudanças significativas na economia eu acho, norte-americana? eu acho assim que vamos começar com a primeira coisa. Não é porque o Biden é democrata que isso quer dizer que ele seja esquerdista como o brasileiro imagina um esquerdista, né? Não, até porque o Biden, ele é muito mais ligado ao capital financeiro, ao Wall Street, do que o Trump. O Trump é ligado mais à indústria pesada, aquela indústria altamente poluente. Tanto que ele até assim, os problemas Travou. Oi. geopolíticos que ele estava tendo com a China, isso aí não era à toa, porque aquilo assim, o segmento econômico que ele representa é o segmento industrial. Já o Biden ele é muito mais ligado, né, ao Wall Street, ao capital financeiro, do que o Trump. Sim, e assim, o pessoal, algumas pessoas fizeram, na verdade o que aconteceu foi assim, fizeram terrorismo, pelo menos aqui nos Estados Unidos, que se o Biden entrar, vai virar socialismo, comunismo aqui. Gente, Biden, ele considerado mais de um centro-esquerda e mesmo assim questionável. Mas a maior preocupação, na verdade, atualmente, foram alguns discursos que ele fez. Por quê? Em relação a voltar a fechar o comércio nos Estados Unidos. Então, eu acho que de todas as preocupações que tem, assim, agora no momento, é esse fechamento do comércio. Eu acho que diplomaticamente ele tem mais jogo de cintura do que o Trump. A China estava preocupada com ele em relação a como vai funcionar, né, os acordos internacionais entre eles, mas alguma coisa aconteceu, tanto que a China já parabenizou o Biden pela presidência. Não acho que Inclusive, ele vai mudar. desculpa te interromper, mas assim, queria pontuar essa questão. Me causou até estranheza, porque a China e a Rússia foram aí os últimos países a reconhecerem a vitória do Biden. O Brasil já era esperado, né? Porque o Bolsonaro, inclusive a gente já vai depois em seguida tratar desse ponto, como que fica aqui o Brasil, o governo Bolsonaro, do ponto de vista internacional, mas me surpreendeu a China, o Trump criando vários conflitos, levando várias questões à Organização Mundial do Comércio. A China foi um dos últimos países a reconhecer o governo Biden, a reconhecer assim, a vitória do Biden. Sim. Então, assim, alguma coisa deve ter acontecido para a China já ter parabenizado depois, né? Porque demorou, como você falou, demorou tanto. Eu li alguns economistas falando assim que não vai ter mais facilidade, a China não vai ter mais facilidade do que já tem. O Biden, ele vai provavelmente continuar com o posicionamento do Trump, né? Ele vai continuar sendo, digamos, rígido. Eu acho que o Biden, o maior desafio para ele vai ser o corona e a economia, porque assim, como a Carla está falando, o corona acabou com a economia aqui nos Estados Unidos. Você pode ver que tem gente, aumentou muito o desemprego, os salários caíram. Eu posso até te dar um exemplo, assim, aqui em Nova York, né, na Nova York, os 5 bairros, digamos assim, né, o Queens, Brooklyn, você tem um minimum wage, né, um salário mínimo que você tem que pagar, que é $15 por hora, tá?
Esse é o mínimo, pela pela grande Nova York, digamos assim. E eu cheguei a fazer entrevista onde eles estavam oferecendo quase metade, $9. Nossa. Isso contraria muito a legislação da própria cidade, né? E daí também, como a Carla falou, tem muitos negócios que fecharam, a cidade está mais perigosa, Manhattan está mais perigosa, Queens está mais perigoso, estão tendo mais furtos. Você vê o pessoal passando fome, tem gente necessitada mesmo, tá tendo. Você vê, pelo menos na comunidade brasileira, as pessoas se unindo para você para fazer cestas básicas. Muitas lojas pediram bankruptcy, falência, né? Então, assim, o corona realmente prejudicou muito, muito, muito os Estados Unidos. Mesmo a Disney, imagina, a Disney fica na Flórida e a Flórida tá tudo aberto. Mesmo a Disney teve um corte imenso de pessoal. Então, assim, todo o mercado de trabalho sofreu. Tá difícil arranjar emprego, não tá fácil. O custo de vida aumentou, né? Porque o que você comprava antes do corona, você não está conseguindo comprar, porque sofreu para fazer colheita, está sofrendo para fazer transporte. Então, assim, tá complicado. Então, e o fato do Biden ameaçar fechar os Estados Unidos, as lojas, traz muita preocupação. Então, eu acho que esse vai ser o fator mais importante para ele. O problema é que também tem uma parte da população que não acredita no vírus. Então, tem gente que se recusa a usar máscara, faz protesto, sem máscara, obviamente. Então, isso prejudica e está crescendo o número de casos. E Tanto que você, Nova York já entrou, desculpa, tanto que Nova York na sexta-feira já entrou com restrição. Bares fechados às 10 horas da noite, academias fechadas às 10 horas da noite. Então, assim, voltaram a ter restrições, pelo menos para alguns estados, né? Nova York, Connecticut, New Jersey já estão começando a falar sobre outras restrições. Então, isso preocupa muito o comércio. e você acha assim, como que isso, a relação com o Brasil, você acha que vai sofrer alteração? Que, assim, esses pontos que você está colocando, queda na renda, queda na massa salarial, isso obviamente vai impactar, assim, tem resultados nas exportações do Brasil, tendo em vista que os Estados Unidos é o segundo maior parceiro econômico do Brasil. Então, obviamente que você reduzindo a massa salarial em razão de uma crise econômica, você vai diminuir os ganhos da população, consequentemente Consumo. a demanda vai cair, né? O que acontece assim com o Brasil? Na verdade, o Bolsonaro, ele normalmente não pensa antes de falar. E isso eu acho que é a maior crítica que eu posso fazer dele. Ele não tem um filtro entre o cérebro e a boca. Então, assim, e ele é muito apaixonado, digamos, pelo Trump. Então, ele fez algumas políticas até questionáveis para o Brasil. Então, o Trump ele aumentou o imposto para a importação de aço de 15% para 25%, se eu não me engano. Ou seja, ficou mais caro para os Estados Unidos trazer o aço do Brasil. Em compensação, o Brasil não fez mais nada contra ele. Muito pelo contrário. O Brasil taxava o álcool, né, o etanol, que era importado dos Estados Unidos para o Brasil, em 20%. E o Brasil tirou esse imposto. Né? Então, assim, o Brasil fez algumas concessões que não visavam o mercado brasileiro, na verdade, para ter o apoio do Trump na OCDE. OCDE. Então, isso daí seria até um outro ponto que eu ia te perguntar. Você acha que Opa. com a entrada do Biden, ele vai continuar esse apoio? Eu acho que vai depender muito da diplomacia brasileira. E aí vai acontecer uma coisa que o Bolsonaro não está acostumado, que é negociar e ser diplomático. O problema Ele é que não assim, é o nosso ministro também, o Ernesto Araújo,
ele Também é... não ajuda. Não, e ele, assim, ele é uma pessoa que ele coloca até em risco o Brasil, assim, tradicionalmente a diplomacia brasileira sempre foi uma referência internacional, né? Inclusive em vários momentos, se a gente for pegar a América do Sul, não, a América do Sul não, na história recente não tem guerras. Por quê? A diplomacia brasileira em vários momentos teve que agir, que assim. E esse ministro, ele coloca em xeque toda uma história, uma tradição. Ele é ligado à figura lá do Olavo Carvalho, que ele é ligado ao Partido Republicano. Então, assim, talvez isso aí que você está falando vai demandar até uma troca do ministro de Relações Exteriores, né? Vai depender do. Então, tudo vai depender do Bolsonaro. O Bolsonaro agora ele vai ser obrigado, se ele quiser continuar tendo relações com os Estados Unidos, a ter jogo de cintura, a ser diplomático, né? E ele não é. E isso não aconteceu em nenhum momento no governo dele, né? Então imagina o seguinte: foi feito o discurso do Biden antes dele ser eleito, falando sobre a floresta amazônica, Sim. né? Que, assim, só para pontuar, a, o Biden, inclusive, nos debates e até assim ao longo da campanha dele, ele colocou essa questão da Amazônia, inclusive a gente até espera assim, possíveis sanções econômicas que possam vir da parte do governo dos Estados Unidos, porque ele criticou muito as queimadas, a falta de compromisso do governo brasileiro com a questão ambiental, sobretudo da Amazônia. E assim, talvez uma eventual sanção pode vir até a prejudicar o agronegócio, que é o que está segurando a economia brasileira. Por exemplo, eu Sim. tenho aqui números que no 2019 nós fechamos em 322 bilhões o agronegócio. Ele respondeu por quase 25% do PIB, ou seja, todos os demais setores da economia derreteram e o agronegócio foi o que segurou. E o Brasil teve até alguns pontos favoráveis no início do ano passado. Houve a reabertura econômica de alguns mercados na Ásia, a reabertura econômica na Europa. O Brasil aí se consolidando como grande fornecedor de alimentos, talvez aí o maior a nível internacional. Só que assim, essas eventuais sanções que podem vir a ocorrer podem até comprometer um setor da economia que isso seria fatal, porque os próximos Sim. anos aqui da economia brasileira, assim, a previsão é que haja aí um déficit, né? Essa recuperação, a economia estava se recuperando, veio o coronavírus, a gente tem Prejudicou a uma recuperação. previsão de recessão em torno de 6% esse ano, e se o agronegócio for impactado, né, talvez assim, a gente pode estar seriamente comprometido. Qual a sua visão em relação a isso? Você acha que Então, a pode gente tem vir? que levar. Eu acho que pode, e não pode esquecer uma coisa: o Bolsonaro já não é bem quisto na Europa. Ele já tem problema com o primeiro-ministro francês, né? Inclusive, o primeiro-ministro francês criticou exatamente a parte de desflorestamento, a Alemanha também tem. Então, o que estava mantendo o Brasil bem internacionalmente, digamos assim, era o apoio do Trump. Ele perdeu esse apoio Sim. agora. Ele está se isolando internacionalmente. O Brasil virou um Então, pária internacional, né? com a perda do Trump, sim. E agora, se ele não se reinventar, eu não duvido nada que existam sim sanções econômicas devido às queimadas, ao desflorestamento, à falta de atenção que o Bolsonaro sempre e o ministro do Meio Ambiente sempre mostrou em relação ao meio ambiente, né? Então isso vai. E se o Biden se fizer bater o pé, eu não duvido que a Europa siga. Porque a Europa já estava cantando essa bola, digamos assim, já estava fazendo essa reclamação já há algum tempo, já desde o ano passado, na verdade. Reclamando do desflorestamento, das queimadas. Então, assim, com o Biden, eles têm uma outra pessoa, digamos assim, para fazer pressão no Bolsonaro. Resumindo, ou o Bolsonaro para de bater de frente e começa a se preocupar com a diplomacia internacional, ou ele vai se isolar e vai prejudicar muito o mercado econômico brasileiro. E daí, sim, o Brasil vai ter uma crise muito pior. Porque se o agronegócio aqui no Brasil for impactado,
é o que segura hoje a nossa economia, né? O agronegócio, que há 10 anos atrás respondia por pouco mais de 10% do PIB, hoje, 2020, responde aí por 25% do PIB. Foi o único setor da economia que teve um crescimento, né? Até assim, a própria pandemia acabou até ajudando, porque teve uma diminuição da produtividade dos outros países e o Brasil, assim, em razão até de condições climáticas, condições de solo, tem assim um destaque internacional nesse segmento. Agora, a gente não pode esquecer também que os Estados Unidos ele é um concorrente do Brasil em vários produtos. Por exemplo, a soja. Os Estados Unidos é um concorrente direto do Brasil. Então, de repente, essas medidas do Biden, talvez vai exigir assim um jogo de cintura muito grande, né, da diplomacia brasileira e do próprio governo brasileiro, que até agora a gente não viu nada disso, por entender assim que o Brasil é visto como um concorrente também. Então você utilizar essa questão da queimada, essa pauta ambiental para você desqualificar a produção agropecuária brasileira é necessário. Eu acho que uma possível saída seria assim, a troca do ministro do Meio Ambiente. Poderia ser uma possível saída. Eu acho que a França também estava usando esse argumento em relação aos produtos brasileiros para vetar eles. Então, assim, não é um argumento novo. Mas agora, como eu falei, com o Biden, ele vai ganhar mais força. E eu acho que não é suficiente tirar o ministro do Meio Ambiente. Eu acho que também teria que tirar o ministro do exterior, né? O Ernesto Araújo. Para colocar uma pessoa mais capacitada e mais diplomática, porque ele, infelizmente, faz comentários desnecessários que só prejudica a relação internacional do Brasil. Infelizmente, esse governo atual, ele não está preocupado com diplomacia. E isso ele deixou bem claro com o último... Gente, aquele comentário que ele fez essa semana, referente a quando acabar a saliva tem pólvora, foi um comentário desnecessário e completamente equivocado. Inoportuno. Isso daí, na verdade, assim, é um claro aceno populista às bases mais radicais, né? Até porque o Brasil, né, nem o mais ufanista acharia que o Brasil teria condições militares de bancar uma guerra contra os Estados Unidos. Né? Não, é uma piada de mau gosto fazer. O comentário dele foi uma piada de mau gosto. Ele deveria ter simplesmente ficado... Se era para fazer aquele comentário, que ele ficasse quieto. Que era a melhor opção. Ele teria causado menos estragos. Agora, o Brasil assim, pode ter um retrocesso econômico muito grande, né? Sim, infelizmente, isso é um risco para a economia do Brasil, que já está ruim, né? Sim. O número de desemprego caiu, o número de desempregados aumentou, desculpa. Foi fechado muitas vagas de emprego, muitas empresas faliram. Então, assim, se você não começar a investir em emprego, mesmo o suporte do governo foi mínimo, teve esses R$600. Qual que foi o valor aí do auxílio emergencial, só para fazer uma comparação? Foi 1.200. 1.200 dólares, né? Isso em reais, vamos colocar o dólar a R$5, eu sei que está um pouco mais, mas isso daria aí R$6.000 por mês, né? Aqui foi, na verdade, são 10 vezes mais do que o auxílio que nós recebemos aqui. Que não foi por mês, foi só um cheque. Foi um cheque só. Mas, em compensação, o seguro-desemprego, ele teve um aumento, tá? Pelo menos no estado de Nova York. Então, o que acontece? Muita gente, por causa da perda de emprego aqui nos Estados Unidos, eles entraram com seguro-desemprego. E existia um adicional, de agora, se eu não me engano, de $200 por semana, tá? Então, o que acabou acontecendo também é que muita gente estava recebendo mais do que eles recebiam quando estavam trabalhando. E isso fez com que a economia continuasse funcionando. Tanto que a Amazon disparou. A Amazon aqui entrega em 24 horas. Se eu comprar alguma coisa aqui até meia-noite, no dia seguinte, pela Amazon Prime, tá aqui. O auxílio emergencial pago aí em Nova York compra um iPhone 12.
Compra um iPhone É 12 e ainda natural, sobra. é natural que a Amazon deve estar faturando muito com isso. Bom, E ainda sobra. aqui no Brasil, um dos impactos até do auxílio emergencial foi até a inflação no preço dos alimentos. Né? Aqui também. O preço dos alimentos se dispararam muito, aqueles itens mais básicos, né? O arroz principalmente, teve uma alta muito grande. Agora sim, está baixando um pouco, mas ainda não voltou no patamar que estava. A carne também teve uma alta muito grande, né, alguns itens, algumas frutas, né, que são bastante consumidas em razão dessa injeção de recursos na economia e sobretudo para as classes mais baixas, né? Então acabou gerando assim uma inflação no preço dos alimentos. Agora eu queria colocar um outro ponto com você. Como que fica a situação da Amazônia? O que você acha da floresta amazônica? Porque, assim, desde a época do Rui Barbosa, né, todos nós sabemos que existe assim, um projeto, um interesse em internacionalizar a Amazonas. Né? As grandes potências europeias, os Estados Unidos, sempre tiveram esse interesse. Você acha assim que num eventual governo Biden isso daí pode ganhar corpo, essa discussão Olha, daí? eu acho que eu vejo isso mais o risco se o Bolsonaro não tomou uma atitude para proteger a Amazônia. Sinceramente, eu vejo ao contrário. Se ele continuar batendo de frente e continuar defendendo, ou pelo menos não protegendo de forma adequada, aumentando a fiscalização, eu vejo que essa questão pode ser levantada sim. Mas eu acho que aí tem. O Biden, no último discurso, ele falou sobre a soberania, inclusive dos Estados Unidos. Porque assim, até o Trump, com todas as incoerências, ele teve um governo assim menos intervencionistas em outros países do que, por exemplo, o Obama. Mais ou menos, porque ele também estava querendo invadir acho que A a Venezuela, Venezuela. Venezuela. Na verdade, assim, seria uma guerra indireta, porque, na verdade, os Estados Unidos contrataram algumas milícias particulares, né, que prezam, assim, talvez o nome correto a ser dado não são milícias, mas, assim, alguns grupos paramilitares, né, privados que estão na Venezuela, e a intenção do Trump era, assim, era fomentar com que o Brasil entrasse. Que aí a gente precisa deixar registrado. Se fosse pela irresponsabilidade do nosso presidente, quase que o Brasil entrou nessa guerra. Se não fosse pela diplomacia brasileira, pelo nosso poder legislativo que soube, né, ponderar, acalmar os ânimos, o Brasil ia entrar nessa aventura aí absurda, né? Sim, mas eu acho o seguinte, que por enquanto eu não vejo esse risco para a Amazônia de quererem retirar a Amazônia do Brasil. Vai depender muito do que o Bolsonaro vai fazer para levantarem essa possibilidade. Óbvio que eles têm interesse na Amazônia, ninguém é ingênuo ou inocente, e mesmo de achar que eles estão fazendo isso só por interesse do meio ambiente. Não é. Obviamente não é. Tem todo um interesse econômico, comercial, mas se o Bolsonaro começar a realmente proteger, aumentar a fiscalização, não dar ensejo para que falem, para que debatam, para que discutam sobre isso, não tem por que ser retirada, né, dos Estados Unidos, do Brasil. O problema vai ser sempre o mesmo. A gente vai retornar sempre ao fato de o Bolsonaro vai ter que ser diplomático. E essa, a meu ver, é a maior preocupação, porque ele não é uma pessoa diplomática. Ele fala o que passa pela cabeça e não pensa nas consequências. O Brasil, como que você acha que fica agora no cenário geopolítico? Ele vai, por enquanto, vai ficar isolado. Ele se isolou internacionalmente e agora é o momento que o Brasil vai ter que usar a diplomacia para se aproximar, porque infelizmente, o Brasil veio nesses últimos 2 anos de governo do Bolsonaro, ele se afastou da Europa com comentários extremamente desnecessários com a França, a Alemanha, mesmo a Ásia, a China. Eles fizeram comentários extremamente inapropriados Sim, em relação a A esse China, país. os ministros do Bolsonaro diziam que o vírus foi criado na China, né? Que é a China que criou o coronavírus.
Sim. E o pior é que muita gente, eu conheço gente de extrema direita que inclusive falou que foi criado pelos Illuminati para destruir o mundo, ou que a China criou isso para dominar todo, todos os países, Ah, entrarem economicamente. Ou seja, nessas horas as teorias conspiratórias sempre ganham terreno fértil. sim. Então, assim, e é uma coisa interessante porque eles ignoram completamente as pesquisas científicas que demonstram, comprovam que não foi uma criação de laboratório. Existe pesquisas que mostram que foi só uma evolução de um vírus. Isso tem vários estudos. E é triste ver que as pessoas hoje negam a ciência, né? Você pode ver isso com a cloroquina no Brasil, né? Que eu acho super interessante que os Estados Unidos, após verificarem que a cloroquina não funcionava, eles fizeram o quê? Doaram para o Brasil. E E, O e, Brasil adquiriu um lote para o Exército, um lote bem e, expressivo, né? não, e eles questionam tanto a esquerda, falam que reclamam tanto da esquerda, mas quais são os países que estão usando a cloroquina? Venezuela, China e Índia. Tudo bem que a Índia não é de esquerda, mas a China e a Venezuela são. Não, Ou seja, mas são países assim que também não têm um sistema democrático consolidado, também seja assim não, de direita ou de esquerda, esses países que você citou, assim a gente tem que tem. questionar até a democracia. Esses países Sim. eles não têm democracia, né? Não. Os poderes institucionais são muito frágeis, né? Sim, então isso acaba, né? Então você vê que as pessoas colocam, na verdade, a ideologia delas na frente da ciência. E o Bolsonaro e o Trump fizeram isso. O Bolsonaro faz isso e continua insistindo, Esse movimento né? aí de extrema direita que é, se estendeu o mundo afora. Eu acho que assim, um dos maiores males que eles estão criando é essa negação à ciência, né? Mas Sim. agora, até para já ir finalizando, você acha que, por exemplo, a questão da imigração, você que trabalha forte aí nessa área, desde a época que você estava aqui no Brasil, você já trabalhava é, com foco aí nessa área de imigração. Você acha assim que essa mudança de governo, como que fica assim? Você acha que pode trazer assim novos ares para quem está pensando em ir para os Estados Unidos? Olha, eu acho que vai melhorar muito. Pelo menos assim, existem vários tipos de visto, né? Então, existe visto de investidor, visto de trabalho, visto de nanny, né? De babysitter, de au pair, né? Visto de estágio, tem vários visto de esposa e noiva. Por exemplo, o visto de esposa e noiva, o Trump, ele prejudicou de uma forma atroz. Deixou o visto assim extremamente rígido. Você hoje em dia precisa mostrar para o USCIS, que é o órgão que analisa os documentos, que a pessoa que você está trazendo, né, sendo o sponsor, fala inglês, tem faculdade, tem plano de saúde. Tem que mostrar com vários documentos que a pessoa não vai virar um public charge, né, um risco para o governo americano que Uhum. eles vão ter que pagar. E isso dificultou e encareceu o processo, porque, por exemplo, só para você fazer uma equivalência de uma faculdade são US$ 200, mais a tradução de todos os documentos. Então, nessa brincadeira, você. E além disso, tem as taxas que já não são baratas, né? O H1B Principalmente se a pessoa for pagar em real, né? Que nossa moeda está altamente desvalorizada. é um processo lento e caro. E isso vale para todos os processos imigratórios. Eu acho que um dos mais simples seria o J1, que é o de au pair, ou de estágio, trocas de professores, toda essa parte entra no J1. É um visto mais tranquilo que normalmente em 2, 3 meses você consegue fazer. Mas mesmo assim, ele foi bloqueado por causa do corona. Vamos ser bem sinceros. O Trump já não queria esses tipos de visto de trabalho, porque eles defendiam a ideia de que estrangeiro vem para roubar o trabalho americano, né? De americanos. Então ele já estava tentando limitar o acesso à vinda de brasileiros ou de estrangeiros para cá. Com o corona, ele bloqueou esses vistos. Porque o mercado americano está ruim,
Uhum. né? Tá tendo um aumento de desemprego, então ele bloqueou esses vistos. E ele também fez algumas outras alterações na parte de imigração. Ele dificultou os vistos temporários. Então, por exemplo, o pessoal do sul dos Estados Unidos que planta laranja, esse tipo de coisa, eles tiveram dificuldade para trazer as pessoas do México, né? Que vinham temporariamente para os Estados Unidos só para fazer a colheita e voltavam, né? Porque tem um visto que dura 3, 4 meses e volta para o país. E ele dificultou esse tipo de visto. Isso prejudicou, inclusive, o mercado americano, porque não tinha quem fizesse esse trabalho. Ou seja, foi um tiro no pé dele. Foi um tiro no mercado americano. Porque se você não tem quem colher, você vai precisar pagar mais caro para aquelas pessoas e isso encarece o produto no final. Sim, você vai inflacionar o salário, né? Então, e isso é o que aconteceu. Você pode ver que os produtos de produtos naturais aqui aumentaram muito. Eu vou dar um exemplo muito bobo. Uma banana aqui, às vezes, você não consegue comprar por menos de 80 centavos de dólares. Você imagina uma banana. Vai custar em torno de R$ 4. É caro, né? Então, Aqui tudo você que, vai todo, né? Aqui você compra uma dúzia. é, Então, todos os produtos frescos aqui estão um absurdo. A caixa de morango tá $5. Você nossa, imagina pagar mais de R$ 25 uma caixinha de morango? é Isso fez com que absurdo, né? aumentar. Então, essa política do Trump, ele está prejudicando o próprio país, né? O Biden, ele já prometeu que vai alterar a parte de imigração. Ele falou mais sobre o DACA, né? Sobre os Dreamers, e sobre o pessoal de Green Card que está vindo, né? Que são de esposa, para ser um processo mais rápido, porque o processo é lento. Então, por exemplo, eu apliquei o meu visto, meu Green Card, em dezembro. Tá? Até agora eu ainda não tive a entrevista para o Green Card, Mas você tirou o seu pelo fato de ser casada com um americano. por casada de um americano. Então, assim, isso não é só o meu caso. O H1B, que é o de trabalho, ele já é um visto caro, tá? E é um visto que você não tem certeza de que você vai conseguir o trabalho, porque ele tem um mínimo, ele tem um máximo de visto por ano, que são Uhum. 65 mil vistos por ano, e você aplica em abril. Nos últimos anos, em uma semana, esses vistos já foram exauridos, já acabaram. Então, assim, Será que o é, Biden pode aumentar o número de eu não sei se concessões? eu não acredito que ele vá aumentar, mas eu acho que talvez ele vá mudar mais para os vistos de investidor, né? Que é o que Porque o trazem mais investidor, recursos para o país, né? exatamente, traz mão. Porque, assim, da mesma forma que o visto para imigração de investidor brasileiro, ele pede que você contrate 10 brasileiros para trabalhar, existem é a mesma ideia aqui. Então, quando você abre uma empresa nos Estados Unidos e daí você quer um visto de investidor, você vai ter que se comprometer a abrir 10 vagas para contratar americanos. Então, para aumentar o número de pessoas trabalhando. Então, eu acho que ele talvez mexa nessa área para aumentar empregos, posições, né? Então, eu acho que ele vai aumentar do DACA, vai melhorar o DACA, né? Vão tentar resolver esse problema. Para quem não sabe quem é o DACA, são aquelas crianças que vieram com os pais para os Estados Unidos, né? Então eles não conhecem outro mundo que não seja os Estados Unidos. Eles vieram para cá com 2, 3, 4, 5 anos e Que tiveram toda a inclusive vida o deles Trump aqui. recebeu muitas críticas internacionais, dada a política dele de separar, né, crianças dos pais, né? Sim. Sim, e então assim, eles estão tentando resolver para essas crianças como vai fazer. Inclusive existe um rapaz que acabou sendo deportado. Ele era um DACA, né? E nessa política do Trump ele acabou sendo deportado, inclusive para o Brasil. Ele não fala português, ele não conhece nada do Brasil, nunca esteve no Brasil e ele foi deportado para lá, sendo então para proteger essas crianças, o Biden vai alterar a lei, né, para legalizar elas, né? Agora, legalização de ilegal, eu acho
quase impossível que ele legalize. Não importa quantos anos a pessoa está aqui, 14, 15, 20 anos, eu acho muito, muito difícil que isso aconteça. Ainda mais aqueles que vieram do México. Que Porque aí aqueles que já vieram do... existe um preconceito aí. Então, porque assim, existe uma diferença entre dos ilegais. Na verdade, se você entra, eles consideram ilegal aqueles que entram pelo México. Agora, se você entrou como turista e só ficou acima do prazo, você tem um overstay. E daí, se você sair daqui, você é banido, né? Você não entra nos Estados Unidos, dependendo de quanto tempo você ficou. Overstay entre 10 e 20 anos, né? A única forma de perdão, digamos assim, é se você acabar casando com um americano, né? Mas, e mesmo assim, eu conheço brasileiras que estão aqui em overstay há mais de 20 anos, continuam solteiras, e elas não podem sair dos Estados Unidos, porque se elas saírem não entram mais. Ela não pode ver os filhos dela, ela deixou a filha dela, por exemplo, quando tinha 4 anos de idade. A filha dela não consegue visto para os Estados Unidos porque ela está ilegal aqui, e ela não consegue. Então, assim, é uma forma dos Estados Unidos falar assim, olha, se você quiser ver a sua família, você vai ter que sair e não vai entrar mais. É um É uma controle forma de deles. forçar a pessoa a sair do país, né? Exato. Exatamente. Bom, a gente já está caminhando aqui para o tempo aqui que foi estimado aqui para a nossa live. Eu vou. O que você acha de a gente marcar uma próxima aqui com a participação da doutora Carla, que eu vi, ela escreveu muita coisa, trouxe muita informação. Sim, Infelizmente, ela não conseguiu, sim. razão de um É. problema técnico, ela não conseguiu participar. A Carla, ela trabalha numa empresa, né? E foi um dos comentários que ela fez, que a empresa dela tá já em rodízio por causa do corona. Então, metade da empresa trabalha num dia, metade da empresa trabalha no outro, porque nessa semana passada foram encontrados 2 pessoas com corona. Uhum. Então, para evitar o fechamento, eles estão fazendo rodízio. Embora a empresa dela, por ser de farmacêutica, ele não fecha. É dado como prioridade, A né? atividade Primeira essencial, necessidade. tá, Yeah. Sim. Então, entendo. assim, ela vai continuar aberta. Mas eles já têm essa preocupação de não espalhar o vírus, então eles já estão fazendo esse rodízio, né? Mas você vê assim, a grande maioria das pessoas, você vai para as estações de trem, que eu moro em Long Island, então você tem trens que levam para Manhattan. Você vê que ainda a maioria da população está trabalhando em sistema home office. É igual aqui no Brasil, né? Aqui os fóruns também eles estão funcionando com pauta reduzida. Houve uma retomada das audiências presenciais, mas a gente não sabe se isso vai ser Vai continuar. definitivo, né? Existe a ameaça da segunda onda, enfim, né? Os rumos estão Sim, muito incertos. sim, infelizmente o coronavírus ele parou o mundo, né? Inclu Foi assim, imagina, a Disney nunca fechou eu acho que ela fechou só no quando teve o ataque De do 11 de 9/11. setembro. Exato. Nunca mais fechou. Foi a primeira vez em toda a história da Disney que fechou todas as Disney, todas as Disneys do mundo inteiro. Do Japão, eu acho que da China, França, da Califórnia e de Orlando. Ela fechou todas. Então, assim, infelizmente isso acabou prejudicando a economia mundial. É ilusão a pessoa achar que só tá ruim no Brasil. Não tá. Para quem acompanha internacionalmente, vê que a economia está complicada em todos os países. Todos. Não existe um menos pior. Né? E a China, muita gente reclama, mas a China, eles estão começando a vacinar lá. Então, A assim, China foi, assim, dos grandes países o que talvez conseguiu conduzir da melhor forma, né? Essa pandemia. sim, sim. Existe um vídeo de uma italiana chegando na China logo depois do corona. E o vídeo, assim, mostra como é que eles tratam essas pessoas. E você vai ver que, assim, é completamente diferente do que o resto do mundo está fazendo. Eles estão sendo bem rígidos. E quando eu falo assim, bem rígidos, é assim, pelo menos quando o vídeo foi feito, era extremamente rígido. Eles pegavam a pessoa,
Eles levavam a pessoa para a residência e testavam todo mundo. Eles estavam testando todo mundo que estava chegando nos voos internacionais. Uhum. Nenhum outro país fez isso. Assim, independente da China ser o que ela é, eles estão tendo um cuidado muito maior do que eu vejo que dos outros países, né? E também tem, eu acho que o fato deles já estarem acostumados a usarem máscara devido à poluição, isso também diminui um pouco a infecção com o vírus, Ah, claro, com certeza. né? Já tem esse hábito, né? Felizmente o brasileiro ainda acha que o vírus é uma piada, uma brincadeira. É, pois é. Foi criado pela esquerda brasileira para tirar o Bolsonaro. Do tipo, nossa, é culpa da Globo. É igual foi falado, né? As teorias conspiratórias encontraram assim, um terreno fértil, né? Sim, O momento é propício para isso. sim. E as pessoas acabam manipulando e usando isso para controlar a população, Claro, infelizmente. claro. Não. Bom, eu acho que era isso, né? O que a gente tinha que passar, né? As informações. Uma pena aí a doutora Carla não ter participado aí. Volta a Na realçar. próxima vez a gente faz um rodízio. A Carla vem, Sim. Vamos. daí. Mas tá certo. Quantos graus está fazendo aí em Nova York? Olha, não sei porque eu já me desacostumei com graus, né? Deixa eu até checar para você. Mas tá frio. Dá para perceber assim, eu tô até suando um pouco, dá para perceber que aqui tá bem calor aqui em São Paulo. Olha, agora tá 8 graus. Tá frio. Não tá tão frio. Pros padrões aqui, apesar que esse ano o inverno foi bem rigoroso, eu acho que a gente deve ter tido dias aí que fez até menos que isso. Mas mesmo assim, 8 graus para os padrões aqui de São Paulo é muita coisa. Olha, eu vou te falar, é engraçado, mas eu sentia mais frio no Brasil do que eu sinto aqui. Mas por causa do aquecimento das casas. Sim. Não, e Mas aí também tá próximo do litoral, né? tá, aqui em menos de 30, 40 minutos a gente tá na praia. A umidade, imagino que é maior do que aqui em São Paulo, né? Sim. E quando venta, aí complica. Aí fica feio. A gente É combina uma isso, próxima, claro. vamos ver. A próxima, dia 20 de janeiro, né? O Biden assume 20 de janeiro de 2021. Vamos Sim, esperar aí que, né, dê tudo certo aí, que o Brasil não seja assim tão aí negativamente impactado com isso e que o nosso presidente tome juízo, né? esse eu acho que é a parte principal. O Bolsonaro começar a ser uma pessoa, ser, agir da forma que o cargo dele exige, né? Eu acho que Claro. esse é o ponto mais importante. Se ele começar a agir como um político e não como um capitão e começar a usar a diplomacia, eu acho que as coisas vão se resolver. Agora, se ele continuar batendo de frente com qualquer pessoa que ele não concorda, aí eu vejo que a crise só tende a piorar. Bom, vamos ver, não? Vamos ver os novos ventos aí que se avizinham, né? Sim, vamos ver os próximos capítulos. Bom, Sandra, Boa noite. obrigado aí. Uma boa noite. Bom, aí já é boa noite, já aí só Já estão chegando é às boa 7 noite. horas da noite, né? Uhum, Forte já é boa abraço noite aí para vocês. pra Obrigado, você. viu? Obrigada. Tchau. Tchau.